Opa, aqui é o Gabriel da Brasília Construtec. Somos o time atuante da construção civil, formando profissionais e concretizando sonhos. Quero agradecer aí mais uma vez os novos inscritos. Vou até parar de agradecer, porque tá vindo tantos inscritos. Já somos quase 400 inscritos. Muito obrigado mesmo. Amai os vossos inimigos. Jesus está voltando. A gente vê aí as palavras, as profecias se cumprindo. No último vídeo aqui do canal, eu mandei um salve, um alô, um abraço para os países que vocês moram, que vocês me acompanham. E, infelizmente, hoje tem alguns países que eu falei que estão numa situação complicada. Inclusive, eu ganhei até um strike do YouTube, porque tem países que a gente nem pode falar o nome. Mas tem alguns países que estão passando por dificuldades aí, aquele ISRAEL mesmo aí. Estamos em oração aí e força para vocês. Vou fazer um conteúdo aqui forte, um conteúdo de valor. Planejamento de uma obra. Eu posso dar vários títulos para esse vídeo. Como descomplicar uma obra, planejamento de obra, gestão de obra, como ter uma obra perfeita, como ter uma obra sem atraso. É uma obra padrão. Primeira coisa, o ideal é você ter um bom projeto. Eu sei que tem pessoas que me assistem aqui que vão construir a sua casa. Então, vocês exijam um projeto no Revit. Tem alguns arquitetos que me acompanham aqui no canal, então eu já vou dar essa palavra para vocês. Trabalhem com o Revit, porque o Revit, ele te entrega um nível de detalhamento sem erro. Ele compatibiliza os projetos. Quem trabalha com isso sabe. O que é compatibilizar os projetos? Você coloca ali a elétrica, a hidráulica, junto, passando ao mesmo tempo. Geralmente, o engenheiro eletricista faz um projeto lá no escritório dele e o engenheiro hidrossanitário faz o projeto em outro local. E quando chega na obra, junto os dois, acontecem diversas interferências e não é legal. Elétrica e hidráulica junto. É bom evitar uma interferência dos tubos passando junto. Com o Revit a gente já consegue prever todos esses compatibilidades, todos esses cruzamentos que fazem lá os tubos com os eletrodutos, enfim. Outra coisa, uma obra bem planejada. Eu já falei em um vídeo aqui no canal, muito atrás, uma obra no Japão de um estádio de futebol. São 5 anos para fazer um projeto de um estádio de futebol e 6 meses para construir, com uma obra sem atraso e sem aditivo no contrato, sem gasto excessivo. Agora aqui no Brasil é o contrário. São 6 meses para fazer o projeto e 5 anos para construir. Um exemplo, e sai 3 vezes mais caro o valor planejado e a obra atrasa. A questão é o planejamento. O planejamento é para tudo. Eu tenho essa dificuldade assim, que eu não gosto muito de planejamento, eu sou mais aventureiro. Por exemplo, uma viagem. Você planeja, agenda o seu hotel, agenda o seu voo. Se fosse por mim, eu chego no aeroporto lá. Qual o próximo voo para o litoral aí? Chego lá no aeroporto da onde tinha o voo, pego um táxi, me leva para um hotel, não tem vaga, vou para o outro. Tem, fico num, fico no outro. Sou desse jeito. Mas, graças a Deus, Deus coloca pessoas na minha vida que fazem todo o planejamento para mim e sempre tudo
planejado. E mesmo assim, quanto maior o nível de detalhes, mais você consegue economizar nessa viagem. Economizar tempo e dinheiro, você consegue aproveitar mais. Por exemplo, imagina você fazer um roteiro de uma viagem, até com os restaurantes e lanchonetes que você vai tomar seu café, almoçar e jantar. Você vai ter um orçamento bem preciso. Então a obra não é diferente. Na obra você tem que fazer um bom planejamento e um ótimo, um excelente projeto. Um projeto, ele nasce junto com o planejamento, que vem o projeto, e junto com o projeto, muita gente não faz, é o memorial descritivo, tanto da parte dos materiais, quanto da parte de execução. Atualmente, aqui na região do nosso escritório, tem muita demanda de projeto, memorial descritivo, ART, porque agora é obrigatório. E você tem que colocar o memorial descritivo, por exemplo, vou reformar o piso de uma cozinha. Tenho que colocar, vou fazer a demolição com martelete de 15 quilos, vou retirar com saco de linha, vou ter caçamba de entulho, vou utilizar cerâmica marca tal, vou utilizar rejunte tal, argamassa de alto desempenho, da melhor qualidade, enfim, eu tenho que descrever tudo e o prazo que aquela obra vai durar. Vou rabiscar aqui para vocês, lembrando que uma obra existe um padrão a ser seguido e existe as normas e os livros para seguir, mas a parte da execução, a logística, é individual de cada empresa e cada cliente, depende da sua realidade. Então você pode alterar ali, por exemplo, eu posso começar uma obra com as instalações, com estrutura, e aí eu já vou logo para o fechamento. Outra pessoa já pode começar a elétrica depois que a obra está fechada já, porque ela prefere, por exemplo, eu vejo muito essa questão na parte de fundação, que a gente vem, faz o aterro, compacta e depois vem cavando o buraco. Então, dependendo da logística, se você tiver um excelente planejamento, dá para fazer um bem bolado ali de fazer os buracos antes de aterrar, por exemplo. Isso daí é um pensamento que eu tive desde quando eu comecei a trabalhar com fundação, lá em 2012, e eu não vejo ninguém fazendo isso. E aquilo vai poupar muito trabalho, muitas horas, muito esforço e muito dinheiro e muito tempo. Bora lá para planejamento. Eu vou descrever para vocês os serviços que nós vamos executar, o percentual referente àquela determinada atividade e o mês de execução. Que aqui você vai distribuir os serviços em porcentagem e o cronograma de tempo e financeiro também. Eu peguei um exemplo aqui de uma casa com a obra apenas de 100 mil reais. Por quê? Uma, para não assustar vocês. Eu pensei em colocar de 1 milhão, mas aí vocês vão pensar, professor, 1 milhão fica muito para mim construir agora. Mas 100 mil já está mais próximo.
Só que você lembra que o seu cliente, talvez para ele 1 milhão é pouco. Talvez pode ser até 10 milhões que ele quer investir na realização do sonho dele. Muitas famílias juntam dinheiro a vida inteira para realizar esse sonho, que é o sonho da mansão, o sonho da casa dos sonhos. Muito comum esse sonho. E é o que a gente realiza aqui, o que a gente mais se depara. Vou começar aqui a colocar o conteúdo de valor e eu acredito que esse conteúdo aqui vai valer a inscrição no canal, o like e até mesmo compartilhar para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Para não atrasar a sua obra. Pior do que atrasar a obra é fazer o retrabalho. Fazer mal feito, depois tem que quebrar e fazer de novo. Essa é a pior situação. Por isso, importantíssimo o nível de detalhamento do projeto. Professor, eu só posso fazer projeto em Revit? Não. Você pode utilizar o AutoCAD também, mas tenha o bom senso de ter o máximo de detalhamento possível. Corte de todas as paredes possíveis e outra. O Revit é melhor, tá? Por quê? Eu defendo o racionalismo na construção civil. O meu TCC foi voltado para obras modernas, obras em pré-moldada, que você faz em outro local, chega no lugar, só monta, toda de estrutura metálica, que daqui 100 anos você derrete aquele ferro ali e recicla e vira novo de novo, faz outro prédio, é reciclável, altamente sustentável, sustentabilidade, preservação do meio ambiente. E o concreto, pelo contrário, o concreto ele vai gerar entulho. Só que, infelizmente, a realidade do nosso país é aquele famoso: e aí, bora lá em casa no churrasco? Domingo? Bora. Ah, aproveita e leva uma roupinha surrada enquanto a carne assa lá, a cerveja gelando, a gente enche uma laje rapidinho. Topa, compadre. O Brasil é assim que funciona. Infelizmente e felizmente também, porque é feliz de quem tem um imóvel aqui no nosso país. Porque até mesmo para você adquirir o terreno é difícil. Então, o primeiro passo é você adquirir um terreno. Você vai comprar um terreno, troca aí bicicleta, carro, trocado aí, quebra o cofrinho e vai trocando aí, porque você vai conseguir. Ou trabalhar, igual eu faço, vai trabalhando para juntar o dinheiro. Então, eu tenho terreno, professor, e agora, o que eu faço? Primeiro, os preliminares. Esse preliminar aqui, nessa obra racional, essa obra moderna, você não precisa, que é o quê? Canteiro de obra, que você vai ter que cercar ali com tapume, capinar o lote, né, limpeza do terreno, terraplanagem do terreno, e vai separar as baias, vai separar o local para armazenar o aço que vai chegar, armazenar a brita, armazenamento do cimento, armazenamento da areia, armazenamento de água, armazenamento do cimento, da madeira, de almoxarifado, que são itens. Posso dizer que uma obra grande aí tem mais de 1000 itens dentro do almoxarifado. Obra pequena tem mais de 100 itens, tranquilo. Só de hidráulica ali você vê o tanto de conexões diferentes que existe. Elétrica e por aí vai. Então você tem que ter local para armazenar. Por que a obra racional, a obra, por exemplo, toda em drywall, não precisa disso? Porque o material já chega
só para montar, você já vai montar no lugar. Então você não precisa do canteiro de obra. Você vai precisar de quê? Do canteiro de obra para suporte aos colaboradores, aos trabalhadores, aos profissionais. Em primeiro lugar, um banheiro muito bem limpo e decente, uma água muito boa, um refeitório bem limpo, bem agradável, bom, uma alimentação saudável para eles, ou traz de casa, não sei, contrata um restaurante, depende do porte da sua obra. Muitos clientes oferecem comida, inclusive nós que somos trabalhadores aqui, eu aconselho a não aceitar. Leva o seu, vai na padaria, lancha ali e sai fora desse daí. Bora lá, vamos para os preliminares. E preliminares eu já vou colocar junto com limpeza. Limpeza da obra, que aqui vai de limpeza do terreno até limpeza na entrega da obra. A limpeza é muito importante. Esses dias eu vi um conteúdo no Instagram mostrando uma obra com muita sujeira. Eu mesmo, na minha obra, se acontecer uma coisa dessa, eu jamais teria coragem nem de mostrar. Mas eu tenho uma limpeza ali. Na obra que eu trabalhei, que a limpeza estava deixando a desejar, eu contratei uma empresa só de fazer limpeza. Tinha mais de 70 colaboradores. Teve época que a gente tinha 120. E eu contratei uma empresa só para fazer limpeza. No final do mês ali, a fatura 20 mil, eu descontava nas faturas dos empreiteiros que não faziam a limpeza da sua área de trabalho. Então, o empreiteiro que não limpava, pagava a empresa para limpar para eles. Rapidinho eles deixaram a obra limpinha. Uma obra bem limpa, você evita acidente, você produz mais, a obra termina mais rápido. Desse valor aqui, eu vou colocar 5%, tá? Olha, aqui é o serviço, eu coloquei preliminares mais limpeza, equivale a 5%. 5% de quê, professor? Do valor da obra. No caso, essa obra aqui, eu vou colocar 100 mil reais para até mesmo facilitar na conta e no entendimento de vocês. Quem já entende dessa área, já tem costume com o conteúdo, tem um pouco de paciência, porque, por incrível que pareça, tem muitas perguntas que parecem ser simples. E aqui eu quero que todos entendam, principalmente os ajudantes de obra que querem crescer na área e talvez nunca viu muita coisa, nunca estudou sobre obra. Aqui você vai conseguir aprender. Esse daqui eu já falei, né? Mas sempre é bom reforçar. Inclusive, até mesmo vocês que são profissionais da área, evitem trabalhar sem projeto. Tanto porque, quando você tem um projeto, tem uma responsabilidade técnica. O projeto é assinado por um profissional. Então, qualquer possível erro no projeto tem um responsável fora, ou seja, já vai livrar aí a sua barra. Agora, você tem que prestar atenção na execução, porque vão examinar se o problema foi no projeto ou na execução. Se não foi executado conforme o projeto, uma coisinha, qualquer coisa que você foge do projeto, você já perde o direito total. Eu costumo dizer isso para todos os alunos, por exemplo, até mesmo para um cliente. O que acontece? Você vê o cliente, você fez o projeto, o cliente mudou o projeto e não te falou nada, ali ele já perde a garantia. A não ser que ele peça, né, para você fazer uma alteração, se é possível, mas alguns acham que é coisa simples e não vai alterar. Muitas vezes, por exemplo,
Eu já vi muito problema, pessoa que constrói a casa só uma parte e depois constrói outra. Dá muito problema. Outras coisas, você esquece detalhes da cobertura, detalhes de rufo, de calhas, não conclui a obra e ali vai aparecer diversas rachaduras, patologias, mofo, e ali sua obra não vai ter durabilidade nenhuma, não vai utilizar os projetos certos. Por exemplo, na viga baldrame tem que permeabilizar, enfim. Isso daí já é a parte de execução. É até interessante eu colocar aqui projeto equivale a 5%, porque eu vejo muitos profissionais perguntando qual o valor cobrado do cliente do projeto. E geralmente eu gosto de trabalhar em cima da porcentagem, porque ali também vai indicar se a obra é alto padrão, se a obra é padrão classe A, classe B, classe C, classe D, e até mesmo o tamanho da obra. Se for uma obra gigantesca, por exemplo, ou seja, 5% de 1 milhão, ou seja, 5% de 100 mil. Essa obrinha aqui, ó, de 100 mil, o projeto vai ser apenas 5 mil reais. Agora, uma obra de 1 milhão, o projeto já vai passar a ser 50 mil reais. Isso daqui é um exemplo por alto, mas quem trabalha com isso dá para ajustar parte elétrica. Parte elétrica, 10%, ou seja, 10 mil reais de elétrica. Lembrando que uma casa de 100 mil reais, muita gente pode até ver esse vídeo e pensar que não existe obra de 100 mil reais. Isso daqui é só um exemplo. É só um exemplo. A questão de existir ou não o preço é saber comprar e saber vender. Então você tem que saber comprar. Por exemplo, tem uma fábrica de tijolo ao lado da sua obra, uma fábrica de bloco de concreto. Compensa eu construir em bloco de concreto, não em tijolo cerâmico. Depende, né? Vai fazer matemática para ver se realmente vai compensar. Mas a lógica, pelo menos você vai economizar o frete. Hidráulica mais 10%. Eu estou colocando aqui na ordem que eu gosto de trabalhar. Como eu falei para vocês, a logística depende de cada empresa, de cada construtora. Primeira coisa, o terreno, né? E o projeto, com aprovação, tudo certinho. Segunda coisa, elétrica e hidráulica. Por quê, professor? Porque a elétrica, você vai precisar dela, até mesmo para ligar as ferramentas para cercar o lote. Vai precisar de uma serra, de luz para os colaboradores também, para eles poderem carregar um celular, necessidades básicas, elétrica e hidráulica, que vai funcionar um banheiro, vai ter o vaso sanitário, a pia para lavar a mão, o bebedouro. Ali você vai utilizar a parte elétrica para gelar a água, bebedouro gelado, e para ligar ali uma maquita. Eu trabalhei em uma obra, o meu chefe, patrão, ele era tão detalhista que o lote era cercado com placas pré-moldadas. Ele mandou arrancar tudo e colocou placas de telha de zinco com pintura de carro, com a logomarca da empresa, para cercar a obra. E a nossa obra ficou referência, a mais bonita.
dentro de mais de 100 obras. Então, cada detalhe conta. Então, você vai ter a elétrica e a hidráulica. Por quê, professor? Primeiramente, você vai chegar no terreno. No primeiro dia, que é essa elétrica e a hidráulica aqui, você vai ter que ir correndo. Porque se der vontade de você ir no banheiro, não tem como. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é correr lá e fazer uma privada. Uma privada. Segunda coisa, cercar o lote. Vocês viram aquela foto lá que eu coloquei no museu, né? Vou colocar aqui de novo. Inclusive, vai ser a capa desse vídeo. A elétrica e hidráulica, ou seja, banheiro, primeira coisa, refeitório, e assim vai. Muita gente separa a fundação da estrutura. Se você gosta de separar a fundação da estrutura, considera 5% para a fundação e 20% para estrutura. Mas como eu já trato tudo como um todo, para facilitar aqui até mesmo para vocês e para o vídeo não ficar tão longo, 25% fundação e estrutura junto. Depois da estrutura vem a alvenaria, vedação, cobertura e acabamento. Eu coloquei aqui a alvenaria e vedação junto porque é a mesma coisa, mas tem gente que não sabe. Aí eu vou colocar aqui 5% e 15%. Olha, esses três aqui é considerado vedação. Eu considero já tudo como vedação, que é alvenaria, esquadrias, cobertura, que é o telhado, calhas, rufos, tudo é considerado vedação, que é a parte de fechamento da obra. E acabamento já vem incluso também aqui, junto com vedação. Por quê, professor? Aqui acabamento e vedação junto, alvenaria e vedação já está incluso reboco, já está incluso contrapiso. E logo mais já vem a instalação do revestimento, que é a pintura também. Fase final da obra, instalação de louças e metais. Eu vou subdividir aqui por período. Pré-limpeza, 5. Esse gráfico aqui, essa divisão, é necessário um conhecimento mais aprofundado para você conseguir dividir. Eu coloquei aqui bem simples, por alto, já dá para você começar a trabalhar com esse daqui, mas se você tiver mais experiência e quiser uma obra perfeita, você vai dividir até mesmo elétrica, você vai dividir. O que é 10%? Aonde que eu estou na elétrica? Aonde que eu estou na hidráulica? Aonde que eu estou na estrutura? Esses são os meses. Vem o serviço, preliminar, projeto, elétrica, hidráulica, estrutura, alvenaria, vedação, cobertura, acabamento, a porcentagem, o valor que cada um representa, 5%, 10%, e os meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Eu fiz uma obra bem rápida, uma obra de apenas 5 meses, mas lembrando que uma casa de 100 mil reais,
dificilmente ela vai ter até mesmo uma laje. Também, se você demorar na obra, aquele dinheiro ali vai sumindo, e quando você pensa que não, está na metade da obra e o dinheiro já acabou. Porque os profissionais têm uma despesa alta, principalmente o tempo. Por isso que eu sempre repito, quem faz obra é gente, um bom cronograma, um bom projeto, uma boa gestão. Tem que ter gente, muita gente. Quanto mais gente, mais rápido. Por exemplo, vocês que estão acostumados a trabalhar só um pedreiro e um ajudante, talvez pode demorar mais. Pode ser que demore até 10 meses a 1 ano. E se for uma obra de alto padrão, por exemplo, a obra de 1 milhão, vou colocar aqui 100 mil. Também vai ser uma obra maior, né? Por exemplo, a obra de 100 mil, 100 metros quadrados. A obra de 1 milhão vai ser 1.000 metros quadrados. Por exemplo, aqui eu coloquei 100 mil, 100 metros quadrados. Ou seja, R$1.000 por metro quadrado. Por isso que eu coloquei 100 aqui, até mesmo para facilitar a conta. Preliminar e limpeza, ele vai ter durante toda a obra. Então eu vou pintar aqui onde eu estou. Digamos que nós estamos no mês de maio. O que eu estou imaginando com essa obra é que ela inicia no início de 2024. No mês de janeiro. No começo de janeiro ela vai começar. Por isso que eu coloquei janeiro, fevereiro, março, abril, maio. É importantíssimo você começar a fazer o seu projeto bem antes, porque assim você vai conseguir ter mais tempo para gastar horas detalhando o seu projeto. Quanto mais detalhes, mais a obra vai ter um planejamento perfeito. O projeto eu vou gastar aqui antes do primeiro mês. Antes da obra iniciar, eu estou elaborando o meu projeto. Então, antes da obra começar, eu já gastei R$5.000. A pré-limpeza aqui, como estiver no mês de maio, a pré-limpeza, em março, eu já gastei 3.000. Porque janeiro, fevereiro, março, 3 meses, 3.000. São 5%. Total valor da obra. 5% do total de janeiro, fevereiro, março, abril, em maio, você vai gastar 5.000 nesse item. A elétrica e a hidráulica, eu coloquei aqui janeiro, fevereiro e março. Por quê, professor? Porque depois da infraestrutura e do cabeamento passado, cabeamento estruturado, você vai para a parte de acabamento, que é o quê? Colocar espelho, colocar as tomadas, a parte de instalação dos eletrodomésticos, enfim. O grosso mesmo, a obra pesada. Obra pesada é o quê? Vai ter que estar os cabos, quando você vê aquela obra mais ou menos pronta, o cabo lá, a ponta dele saindo na caixinha já chumbada. E a hidráulica também. Você vai ver o tubo, as pontas dos tubos com os nipples fechada para não entrar bicho, não entrar sujeira. A estrutura eu coloquei que a gente vai fazer em apenas 2 meses. Como é uma obra pequenininha, 100 metros quadrados, janeiro ali você já fez a fundação, está pronta. Em fevereiro você já levantou os pilares e concretou as vigas.
E em março você já está finalizando a alvenaria. Um mês para fazer a alvenaria de uma casa pequena é suficiente. Eu conheci pedreiro que ele fechava um apartamento num dia, só na alvenaria. Uma sala comercial, né? Uma sala grande. Todo dia ele fechava uma, no outro dia ele rebocava. Assim, ele esperava o tempo de cura, né? Porque esse processo que eu estou falando aqui, ele é de uma casa baixo térreo. Se você for construir um prédio de 10 pavimentos, é só multiplicar por 10. Na construção civil, as fórmulas são as mesmas. O que muda são as variáveis. Ou seja, uma obra pequena, outra obra grande, só muda o tamanho, mas o procedimento é o mesmo. Outra coisa interessante da nossa profissão, que eu não preciso falar japonês para fazer uma casa no Japão. O mesmo processo que eu utilizo aqui, eu vou utilizar lá. Eu vou ler o projeto ali, que o projeto são desenhos, então é fácil de entender os desenhos. E vai ter o mestre te orientando. Agora, assentar um tijolo ali, o mesmo jeito que você faz aqui, você faz no Japão, na China, em qualquer país. Por isso que é interessante a construção civil. Você não precisa saber falar outro idioma para poder trabalhar na construção civil. Por isso que também tem muitos profissionais aí de outros países, né? Alvenaria concluída. Vedação. A vedação e a alvenaria estão ligadas. Eu coloquei aqui junto porque já estou contando aqui a parte do contrapiso, a parte do reboco e a parte das esquadrias, instalação de portas, instalação de janelas. Junto com a instalação aqui, eu coloquei a parte de marcenaria, que na verdade é carpintaria, que é a estrutura da cobertura do telhado, se você for fazer de madeira ou de ferro ou metálica, e as esquadrias, instalação de portas e janelas. Podem até serem metálicas, as externas. Agora, as internas geralmente utilizam de madeira, né? Lembrando que a cobertura já tem que estar pronta junto e antes, porque não pode ter chuva. Pode até colocar aqui a cobertura mais ou menos junto com a alvenaria. Uma coisa que eu aprendi com um mentor muito bom é fazer um serviço de cada vez. Não misturar muito aquele bololô de profissionais. Porque, por exemplo, se for essa casa aqui, eu multiplicar por 10, for construir um prédio de 10 pavimentos, eu concretei o primeiro, vou concretar o segundo. Quando eu vou concretar o terceiro, já tem profissionais lá embaixo vedando, fechando a alvenaria. Quando o profissional acabar de fechar a alvenaria do primeiro, já vem a galera do reboco, a galera da pintura, da cerâmica. O do terceiro, que estava fazendo a estrutura, já está no quinto ou no sexto. Os do alvenaria, do fechamento, da vedação, já está no terceiro e vai subindo junto. Quando termina o 10º, eles já estão chegando ali no 8º, no 7º, acabando. Tanto porque o primeiro lá, eles já fazem um padrão, né, tipo, para visita, para ver como é que vai ser para os compradores visitarem e tal. Por fim, o acabamento. Eu fiz uma saga aqui, 7 pilares para uma boa construção. Eu expliquei mais ou menos isto, só que muito bem resumido, em um dos vídeos. Mas os outros 7 vídeos, que foi um de introdução, mais 7
Os outros vídeos da playlist, eu vou colocar o link na descrição, vai completar o conhecimento. Lá eu detalhei bem melhor cada item. Mas esse daqui tem um diferencial, que é justamente ser mais detalhado. Agora eu vou fazer uma lógica aqui que vocês vão ter que usar bastante a imaginação. Tanto na hora de fazer o seu próprio cronograma, que isso você tem que ficar atualizando todo dia, que é uma das partes mais importantes. Por exemplo, em janeiro, eu vou fazer aqui bem por cima, mas a realidade pode ser um pouco diferente. Por exemplo, no primeiro mês da limpeza, talvez eu tenha um gasto maior. São 5 meses, R$1.000 por mês que eu tenho de limpeza. Mas no primeiro mês eu vou ter que capinar o lote. Já é um dinheiro a mais, que nos outros meses é mais manutenção. Nos próximos meses pode ser que eu tenha aquela sujeira pesada de estrutura, que é resto de forma, resto até mesmo de concreto. Então é uma limpeza pesada também. Depois que a alvenaria está pronta, o contrapiso ali é mais varrer, né? Se você tiver um bom projeto, tiver passado os eletrodutos, tudo, antes de fazer o reboco, né? Que o que a gente vê por aí é rasgando tudo. Perdendo tempo e perdendo dinheiro. E ficando fraco a obra, né? Porque ali pode ocorrer até mesmo trinca. Olha, em janeiro eu gastei aqui R$1.000 de limpeza. Olha, por exemplo, na elétrica e na hidráulica, eu coloquei aqui 3 meses, R$10.000 para gastar dentro de 3 meses. A mesma coisa, no primeiro mês você vai ter um gasto maior, porque você vai precisar dos eletrodutos, que é a primeira parte, que é da infraestrutura, antes de passar os cabos, comprar caixinha. Então eu vou colocar R$4.000 no primeiro mês. Janeiro, 1.000 de limpeza, R$4.000 de elétrica, R$4.000 de hidráulica, 8, 9. De estrutura, eu tenho 25.000 para gastar em 2 meses. Então, no primeiro mês aqui, eu posso ter gastado 12.000, que basicamente vai ser uma parte boa da conclusão da fundação e já o início dos pilares. Estrutura, 25.000, então 12.500. 12.500 mais 9.000, colocar 22. Em janeiro, eu tenho R$22.000 para gastar. Acabou o meu janeiro, eu gastei mais de R$22.000. Refaça todas as contas, atualiza seu orçamento e alerta dobrada para não estourar o orçamento. Fevereiro, mais 1.000, mais 4.000, mais 4.000, mais 4.000. Colocar os mesmos 22. Então eu tenho que ter gastado aqui R$44.000. Em fevereiro, R$44.000 foi-se embora. Quase a metade do meu orçamento. E a obra ainda não chegou na metade. A metade da obra é aqui, ó. Vou chegar a obra na metade aqui pra gente ver. R$500. Mais, aqui no caso já passou para 3.000, tá? Que foi o primeiro mês. 4.000. E aqui 3.000. Mas eu fiz os 22, ficou a média. Então eu vou colocar aqui, eu só tenho 3.000 de elétrica e 3.000 de hidráulica no último mês de execução, que é o mês de março.
Então, R$ 500 mais 1.500 mais 1.500. 3.000 mais 500, 3.500. 5.000 mais 2.500. E 15.000 mais 7.500. Então, aqui eu tenho 10.000 mais 3.500. Vou colocar aqui 14.000. 14.000 reais. Então, 44 mais 14. 58.000 reais. Eu cheguei na metade da obra. Aqui eu tenho mais 14.000. Da vedação vai começar a entrar um dinheiro melhor. Que agora que começou a vedação e a cobertura. Então eu tenho 5.000 de cobertura, 1.000 de limpeza, 5.000 de cobertura, que esse é o mês da cobertura, e 10.000 de acabamento. Então eu tenho 10 mais 5, 15, mais 7,5, mais 23. Vou colocar apenas 22 novamente. E a metade do outro mês tem 14.000 aqui. Então, se eu colocar aqui 22 mais 14, em abril eu tenho 36.000 reais para gastar. Aqui que está o dinheiro, né? Vocês verem que quando entra a parte de acabamento, de fato, tem o seu valor. A parte de estrutura é pesada, mas o acabamento não deixa para trás. Por isso que aqui a metade da obra ficou mais ou menos meio a meio. Ficou até fácil de acompanhar. E no último mês, eu tenho R$ 1.000 de limpeza, que talvez eu vou precisar até de um pouquinho mais, né? Aquela limpezona final. Mas 100 metros quadrados até que dá. 1.000 mais 10.000. R$ 11.000. Para gastar. Para fechar nos R$ 100.000. Então, ficou fácil acompanhar a sua obra. Recapitulando aqui. Antes da obra começar, eu vou ter que ter investido o quê? No terreno. O terreno não está incluso aqui, tá bom? E no projeto. O projeto é R$ 5.000. Então, você gastou aqui R$ 5.000 com projeto. Esquece. Janeiro, 22.000. Fevereiro, 22.000. Março. O mês de março tem 28.000. Porque eu dividi 14, que eu dividi metade da obra. Que deu 58.000. Em média. Lembrando que aqui é uma estimativa. E se vocês pegarem aqui, olha, 14.000 da metade do mês de março, com 36.000, vai dar 50.000. E mais 11.000. Então, se eu pegar aqui 58.000 mais 60, essas margens que eu fiz aqui, arredondando para mais, acabou que a obra atrasou e saiu mais caro. 22.000 mais 22.000 mais 14.000, 58, exatamente. Ou estourou o orçamento e estourou o prazo. Serve até de alerta
para vocês terem o máximo de atenção possível. Mas também aqui eu não coloquei uma margem de segurança. Geralmente o engenheiro, a gente multiplica 1,5% a mais. Principalmente a parte de ferragem, né? Geralmente a gente majora 1,5% para ter a segurança. Uma segurança a mais, já prevendo um possível acidente. Por exemplo, essa laje aqui suporta 150 quilos por metro quadrado. Coloco 3 sacos de cimentos. Se eu soltar de uma vez, bum, vai dar um impacto que vai dobrar aqueles 150. Então tem a margem de prevenção de acidente. Se você fosse colocar uma obra aqui de 100 mil, você já coloca essa conta de majorar, que daria 15% a mais. 15% a mais. E se a gente quisesse gastar 10 mil, teria que ter projetado uma obra de 85 mil. 88 mil. Para arredondar para o 100. Essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês é a parte do planejamento. É aqui que a gente ajusta. Foi até interessante essa conta não bater. Eu fiz de propósito também. Eu não quis usar a calculadora para deixar aqui jogando um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Se pegar aqui a calculadora e ajustar os centavos, vai conseguir apertar. Então a obra não é 100% perfeita, não é 100% exata, mas com o planejamento certo e com um bom projeto, uma boa gestão, um bom mestre de obras, um bom aluno aqui da Brasília Construtec, você consegue fazer a obra sem estourar orçamento, sem estourar cronograma, sem passar do tempo. Aqui, por exemplo, se eu quiser cortar essa obra aqui na metade, tirando a cura dos materiais, né, que eu fiz aqui num tempo quase que recorde, mas daria para fazer até mesmo em 90 dias, porque o prazo para curar ali de 28 dias a fundação, o prazo para curar os pilares e vigas, tirar os escoramentos e o prazo para curar o reboco para poder fazer a pintura. Ali foram 3 meses, também é no mínimo 3 meses. Menos que isso, deveria ter um aditivo na argamassa para secar mais rápido. Mas no cimento Portland, o padrão que a gente mais usa, são em torno de 28 dias para curar. Tá entendido aqui? Dá para ajustar aqui, chegar, acompanhar bonitinho. E valeu! É isso. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha para mais pessoas, utilize nas suas obras. Valeu, falou!